Já quero começar falando sobre a rodada, sobre a 9ª rodada, que ainda tem jogos no dia de hoje, interminável rodada da Série B, mas ontem tivemos 2 jogos importantes, principalmente para o Santos Futebol Clube, não é isso, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Tivemos 2 partidas no dia de ontem. Tivemos primeiro o Vila Nova vencendo o Ceará por 3-2, gol no finalzinho, aos 97 minutos de pênalti. Alisson fez o gol da vitória do Vila Nova, 3-2, e mais tarde, às 21h30, o Sport venceu o Paysandu por 1-0, gol de Domingues. E com isso, a classificação deu uma boa embolada, Marcão. Seguimos com o América Mineiro na liderança com 18 pontos, Goiás com 17, assim como o Avaí também com 17, mas o Goiás tem um jogo a menos, enfrenta o Mirassol fora de casa, e o Santos permanece no G4 com 15 pontos. Agora, Marcão, presta atenção daí para baixo como tá tudo embolado. Sport também tem 15 pontos, mas tem 8 jogos, tem um aproveitamento melhor que o Santos. Ceará e Operário também com 15 pontos, mesma pontuação. Mirassol, Curitiba, Vila Nova e Novo Horizontino com 14, Amazonas com 11, assim como a Chapecoense também com 11, Ponte Preta com 9, CRB e Paysandu com 8. Na zona de rebaixamento, Botafogo com 7, Ituano e Brusque com 6 pontos e o Guarani na lanterninha com 4 pontos. Então, Marcão, a diferença do Santos para o 11º colocado é de apenas 1 pontinho. Exatamente. A diferença do 4º colocado para o 11º colocado é de apenas 1 ponto. 1 ponto, que mostra, né, que infelizmente o cenário para o Santos Futebol Clube está complicado pela incompetência da comissão técnica e também dos jogadores. E se o Santos tropeçar contra o Operário, vai se complicar ainda mais, né, Giovanni Afonso? Porque terá o Goiás, depois na Vila Belmiro, e terá o Mirassol jogando fora de casa. Então, sim, a situação é delicada do Santos Futebol Clube, não podemos achar que está tudo bem, não está tudo bem, o Santos não pode correr qualquer risco de não voltar à Série A do futebol brasileiro, e neste momento os números mostram que existe sim o risco. E mais do que os números, né, Giovanni Afonso, o desempenho mostra, né? Acho que a gente não pode brigar contra imagens, contra fatos. O desempenho mostra que o Santos corre neste momento, o Santos está correndo o risco de não voltar para a Série A do futebol brasileiro. E, Giovanni, você esteve ontem na entrevista coletiva do Galo, e claro que eu daqui a pouco vamos abordar outros temas da reunião do Conselho Deliberativo, temas importantes ditos também pelo Marcelo Teixeira após a reunião, né? Mas, Giovanni Afonso, eu senti uma repercussão muito negativa da fala do Alexandre Galo, né? Se a estratégia do Marcelo Teixeira era colocar o Alexandre Galo para falar, para tranquilizar o torcedor, me parece que a estratégia deu errado, Giovanni. Marcão, a estratégia deu errado, né? O Marcelo Teixeira confirmou ontem no Conselho Deliberativo que foi um pedido dele, essa entrevista do Alexandre Galo, ele que sugeriu que o Galo fosse aos microfones. E olha, Marcão, acho que o tiro saiu pela culatra. Não sei se de fato o Marcelo gostaria de prestar esclarecimentos, porque é muito importante ao torcedor, ou se ele queria abafar a crise que o Santos vem vivendo. Mas olha, Marcão, eu acho que ali as palavras do Galo mais colocaram fogo do que apagaram algum incêndio, porque o Galo acabou se enrolando bastante, né? Muitas incoerências na sua fala, muitas respostas em que ele falou e não falou nada. Eu fiz questão de assistir novamente a entrevista e assim, ele até revelou alguns pontos, falou ali do retorno do Guilherme e do Fute, falou que hoje, às 11 horas da manhã, eles terão uma reunião para, muito provavelmente, renovar o contrato do JP Sherman. Mas assim, Marcão, de novidade não passou disso, né? Passou mais ali por se defender, elogiou bastante o Marcelo Teixeira. Eu contei ali 4 oportunidades em que elogiou e demonstrou algum medo ali de perder o cargo, né, Marcão? Então assim, e irritou ainda mais, isso pelo menos da minha parte, não sei o que você pensa, Marcão, pelo seguinte fato: o porquê o presidente, à noite, no Conselho Deliberativo,
fez revelações que o próprio Galo podia fazer na coletiva. Imagina se ele revela essas informações aí do Nonato e do Casares, essa informação do Basso Bigodinho, na entrevista em que todos ali os jornalistas estavam presentes, como a repercussão que ia dar, talvez até a imagem tão negativa que o Galo teve ao final da coletiva, talvez fosse diminuída ali, Marcão. Então, assim, eu confesso para você que eu, particularmente, fiquei mais irritado ao saber das informações passadas pelo presidente do clube à noite, que poderiam ser ditas ali pelo Alexandre Galo mais cedo. Perde força, né, o Galo claramente, porque veja, o Galo vai falar numa segunda-feira e o presidente dá uma entrevista no domingo para a Rádio Bandeirantes. Aliás, uma boa entrevista do presidente Marcelo Teixeira à Rádio Bandeirantes, eu já elogiei a entrevista no dia de ontem, né? Mas que, na verdade, o presidente do Santos, ele precisa deixar muitas vezes também um pouco do protagonismo para quem está abaixo dele, né? Então, o Marcelo Teixeira me dá a impressão de sempre querer ser ali o principal. Ele já é o principal, mas a função do Galo também é se reportar ao torcedor santista, né? Também, de alguma forma, levar as principais informações importantes vindo do gerente de futebol. Isso dá importância ao cargo. Então o Marcelo falou antes do Galo no domingo, o Galo falava na segunda, e aí o Galo vai para uma entrevista muito mal, né? Uma entrevista que me deu a impressão que ele estava muito mais defendendo o emprego dele do que qualquer outra coisa. Eu percebi o Galo muito cuidadoso ali e tentando sempre elogiar o presidente Marcelo Teixeira, ou seja, claramente uma entrevista para defender o seu emprego do que qualquer outra coisa, que ele não disse absolutamente nada ao Alexandre Galo, foi muito mal. E aí à noite, como você bem disse, Giovanni Afonso, o presidente, no Conselho Deliberativo, vai lá e fala o que o Galo deveria ter falado pela manhã, né? Que era o lugar ideal para o Galo falar, numa coletiva onde a imprensa está lá, a torcida está de olho. Então veja, é aquilo que eu tenho falado já há algum tempo, né? É muito amadorismo, né, Giovanni Afonso? É isso que nos preocupa quando a gente olha o Santos, e não é criticar por criticar, né? Porque, veja, você tem a entrevista do gerente de futebol, onde ele não falou nada. Quando ele foi falar alguma coisa, ele foi muito mal, no caso o Patrick. Aí teve lá o caso Sherman, mas ele também não confirma a renovação, fala que terá uma reunião, enfim. De concreto, o Galo não trouxe nada. Vamos ser bem sinceros, né? De concreto, o Galo não trouxe nada. A entrevista do Galo, não por parte dos jornalistas, que eu acho que os jornalistas foram bem, tá? Eu acho que os jornalistas ontem foram muito bem nas perguntas em grande parte. Mas por parte do Galo, foi uma entrevista muito pobre, desastrosa. E aí o presidente Marcelo Teixeira, à noite, ele fala aquilo que o Galo não falou. Ele fala sobre Nonato, fala sobre Casares e fala sobre João Basso. Então, isso mostra o quanto o Santos hoje é amador, né? O quanto o Santos hoje é amador, o quanto o Santos hoje tem uma estrutura ruim também no futebol do clube, em todos os setores desse gigante, que deveria ser gigante, que está se apequenando, que é o Santos Futebol Clube. Agora, Giovanni Afonso, antes de entrar no campo, já vamos dar o gancho para a reunião que nós tivemos à noite, na reunião do Conselho Deliberativo. A informação é que os conselheiros apertaram o presidente Marcelo Teixeira, né? Questionaram sobre muitos pontos, e o Marcelo acabou revelando pontos importantes durante a reunião e pós-reunião também, não é isso, Giovanni? Exatamente, Marcão. São dois pontos principais dessa reunião do Conselho Deliberativo, que serviu como uma prestação de contas ali do presidente Marcelo Teixeira aos conselheiros, né, Marcão? E assim, eu recebi essas mesmas informações que você recebeu, é que apesar de ser um conselho 100% formado por ali apoiadores do Marcelo Teixeira na campanha do ano passado, foi uma reunião quente, uma reunião que o Marcelo foi bem pressionado ali, até mais do que se esperava, né, Marcão? E ali o Marcelo fez duas principais revelações. A primeira é de saída de jogadores. O presidente revelou que os primeiros jogadores que serão ali liberados, como ele adiantou na entrevista à Rádio Bandeirantes, será o meia Nonato e também o meia
Casares. Esses dois jogadores não devem fazer mais parte dos planos do técnico Fábio Carille e negociados na janela de julho. O Nonato, por ter um contrato mais longo com o Santos, até dezembro de 2026, será emprestado e o seu destino deve ser o futebol japonês, enquanto que o Casares, por ter um contrato mais curto, um contrato ali com vencimento menores, será liberado, já que clubes da Série A e da Série B despertaram o interesse do jogador. Então, Nonato e Casares estão fora aí do Santos Futebol Clube, pelo menos até a janela de julho, ali eles ficam... Aleluia, hein? Ótima notícia, hein, Giovanni? Ótima notícia, hein? Casares, que não deveria sequer ter sido contratado, será liberado. E a informação é que existe clubes interessados no Casares. Boa sorte a esses clubes. Mas só o fato de o Santos liberar o Casares é uma grande notícia que recebemos na noite da segunda-feira. E sobre o Nonato, que vá com Deus, viu, Giovanni Afonso? Boa sorte ao Nonato e ao povo japonês. E mamãe! Não, sem dúvida, né? Eu acho que são negociações necessárias, né? Porque, assim, primeiro que com o retorno do Furt e do Guilherme, a gente já falava sobre isso aqui, né? Que dois jogadores iriam ficar naturalmente de fora. Então já dá para imaginar que com o retorno de Furt e Guilherme, inicialmente é Nonato e Casares que deixam o banco de reservas já a partir contra o Operário, né, Marcão? E eu acho que é importante, pois a gente sempre falava, né? O meio-campo é a posição mais inchada do Santos, inchada de jogadores ruins. E aí você se livra agora de Nonato e também de Casares. Fica ainda com Juliano e Serginho. Você abre espaços ali para o Miguelito poder surgir. Até mesmo o Ian, que joga ali mais na posição do Nonato, né? O Ian ser o substituto primeiro ali, o primeiro substituto do Diego Pituca. Então eu acho que é importante, além de você liberar salários, pois são jogadores ali que não recebem baratinho, né? O Casares até recebe ali por volta de 70 mil, mas o Nonato gira em torno ali dos 200 mil. Então você se livra de altos salários e também abre espaço para garotos da base aí, que com certeza vão, no mínimo nessa temporada, manter o nível desses jogadores e numa perspectiva para o futuro, com certeza vão dar mais frutos para o Santos, Marcão. Perfeito, perfeito. Agora, Nonato e Casares fora. Ótimo, ótimo. Dois jogadores inúteis, né? Dois jogadores inúteis. O Nonato é um jogador que até fez um final de temporada o ano passado que parecia que poderia agregar um pouco esse ano pelo que ele jogou o ano passado, mas infelizmente, depois que o Santos adquiriu o Nonato, foi só para baixo o futebol do Nonato, que já era um futebol pequeno, já era um futebol ali perto do medíocre, né? Perto do mediano. E aí quando o Santos adquiriu o Nonato, só piorou. Ou seja, o Nonato fez uma temporada até aqui horrorosa e o Casares um erro de contratação, né? Claramente o Casares foi um grande erro de contratação que custou pouco aos cofres santistas, mas ocupou um espaço, né? Ocupou um espaço que poderia ter sido o espaço do Miguelito, que poderia ter sido o espaço do Bernardo, que poderia ter sido o espaço de um outro jogador. Então, o Casares mais atrapalhou do que qualquer outra coisa, né? Mais atrapalhou do que qualquer outra coisa. Vamos trazer aqui algumas informações do Nonato e também do Casares, né? Nonato ficou no Santos de agosto de 23 a julho de 24, 22 partidas, 9 como titular, um gol, que foi justamente aquele contra o Flamengo no Mané Garrincha, nenhuma assistência. A nota do Nonato é de 2,4, nota do Varanda Futebol Debate pelas suas atuações. E ele está indo para o futebol japonês, tem contrato com o Peixe até dezembro de 2026. Já o Casares chegou ao Santos em janeiro, ficará até julho de 2024, 14 jogos, 7 como titular, um gol, nenhuma assistência, nota Varanda 3,4. E ele está indo provavelmente para algum clube do futebol brasileiro, tem contrato até dezembro de 2024. Ou seja, Giovanni Afonso, nenhum dos dois fará falta alguma, né? Marcão, nenhum dos dois. E olha, me chamou muita atenção essa nota Varanda, né? Ali a gente pesquisando para fazer a arte, me chamou muita atenção que a nota do Nonato é pior que a do Casares, né? Normalmente a gente tem a impressão que o Casares é pior, talvez ali muito pelo histórico do jogador, mas pelo incrível que pareça, Marcão, olhando o recorte
desta temporada, o Casares tá um pouquinho melhor, ou eu diria, menos pior do que o Nonato, né, Marcão? Mas eu acho muito importante liberar esses dois jogadores. Eu acho que o Santos não deve parar por aí. Eu acho que pelo menos o Alfredo Morelos deve entrar nessa dança aí, também ser negociado pelo Santos Futebol Clube. Eu acho que talvez o Serginho e o Patrick ainda está muito cedo, né? Ainda não deu para ali perceber se de fato eles vão virar com a camisa do Santos. Mas agora, Marcão, o Nonato, estamos com ele desde o ano passado e a gente sabe que ele não vai sair disso. Para mim é rua. O Casares já demonstrou que é um jogador que não é confiável. Para mim é rua também. Vamos colocar a molecada. A gente está falando isso desde janeiro, né, Marcão? A gente quer ver a molecada. A gente está cansado de ver esse banco cheio de jogadores velhos, né, Marcão? Então, assim, que bom. Espero que eles sejam felizes nos outros clubes. E agora o Santos aí que se ajeite aí para encontrar novas reposições, Marcão.